as administradoras de consórcio não possuem essas cartas disponíveis, então a gente tem que fazer a unificação delas para somar o valor e chegar no que o cliente deseja utilizar. A tendência do consórcio é pagar uma parcela baixa e dar um lance baixo. Com certeza é pouco explorado quando a gente fala em custo financeiro para as empresas. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Sim, Pode Não. Eu sou Silvana Simões Pessoa, presidente da BAEC. E eu sou Regina Singilo, vice-presidente da BAEC. Hoje vamos explorar um tema muito importante: estratégia corporativa e operações estruturadas de vendas de cotas de consórcio. Para isso, temos um convidado especial, Lucas Cassetari, que é especialista na área. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Silvana. Obrigado, Regina, pela oportunidade e muito prazer estar aqui hoje. Lucas, é um prazer tê-lo aqui. Para começar, farei uma breve apresentação sua. Lucas atua no mercado financeiro como especialista em relacionamento com médias e grandes empresas e é formado em administração de empresas. Com uma trajetória significativa, tanto no mercado financeiro quanto no segmento de consórcios, ele tem 30 anos e é especialista em finanças e investimentos, com 12 anos de experiência no mercado financeiro. Lucas já passou por diversas instituições e durante 5 anos atuou como pessoa física, onde aprendeu a importância da gestão de patrimônio. Atualmente, ele ajuda médias e grandes empresas a encontrarem as melhores soluções para seus negócios, especialmente no que diz respeito a consórcios. Um tema que muitas empresas ainda têm uma visão limitada. Lucas acredita que, ao conhecer melhor esse produto, é possível identificar grandes oportunidades de alavancagem. Agora gostaria que você compartilhasse um pouco mais sobre você. Quem é o Lucas fora do ambiente profissional? A palavra é sua. Bom, então o Lucas, fora do ambiente profissional, é uma pessoa extremamente planejada e ambiciosa. E é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, sobre planejamento aí do aumento do nosso patrimônio. Eu lembro quando eu tinha 18 anos lá atrás, a aquisição do meu primeiro carro foi através de um consórcio. Na ocasião, foi um lance super baixo e eu consegui contemplá-lo logo no primeiro mês. E aí, desde então, eu peguei gosto pelo produto e não parei mais. Aí você já se encantou pelo produto, né? No Já primeiro mês você foi contemplado. fui contemplado no primeiro mês com um lance super baixo e a parcela também ficou super baixa, coube no meu bolso e aí eu gostei. Comecei a entender mais sobre o produto, explicar para amigos, familiares, para clientes E e aí não hoje eu parou não mais. parei mais. Que legal, Lucas. Olha, vamos lá. Eu já vou introduzir então o tema. Você já falou um pouco sobre consórcio e eu queria que você nos explicasse o que significa operação estruturada de vendas de cotas de consórcio. Para quem que se destina esse tipo de venda de consórcio e como que ela é feita? Bom, as vendas estruturadas são para grandes operações, onde a gente acaba unificando diversas cartas para chegar num valor desejado. Então, no imóvel acima de 1 milhão, veículos acima de 500 mil, onde normalmente as administradoras de consórcio não possuem essas cartas disponíveis. Então, a gente tem que fazer a unificação delas para somar o valor e chegar no que o cliente deseja utilizar. Então, são grandes valores envolvidos, onde você faz um estudo ali para ver a viabilidade daquele cliente atingir aquele objetivo, né? Isso mesmo, É não só a isso. viabilidade dele alcançar o objetivo por alcançar, também a gente falar no lado financeiro para ele, mostrar com números o quão é vantajoso ele adquirir um consórcio ou um financiamento, dependendo do momento de vida dele. Em que situação que você acha que se encaixa bem uma venda dessa? Dá um exemplo prático de alguma venda que você já fez para alguma finalidade. Bom, primeira coisa, tem que ser planejada, né? A gente tem que planejar e estruturar isso. Não adianta a gente contar com a sorte de que vai acontecer quando a gente está falando num curto prazo, né? Então, pensando em um exemplo prático recente, foi uma carteira, um cliente que eu tenho na carteira, uma locadora de veículos. Ele precisava adquirir 100 veículos de mais ou menos 100 mil reais cada veículo para sua frota. Ele pegou um grande contrato e esse contrato ele tinha validade de 4 anos, 48 meses para executivos de uma empresa.
e a gente fez o estudo e ele foi contemplado durante as primeiras assembleias, porque ele queria dar um lance menor. E falando de números, em ele fazer um financiamento ou um consórcio, ele teve uma economia de R$ 1 milhão. 1 milhão de R$ 1 milhão. economia. E aí, então, ele queria renovar a frota dele, era isso? Isso, ele pegou um novo contrato, precisava adquirir novos veículos e fazendo as contas da taxa do financiamento versus o consórcio e as correções que a gente sabe que tem, compensaria mais ele fazer o consórcio. Ele fez e teve êxito, foi uma excelente experiência para ele e hoje ele já programa a troca desses veículos quando vencer o contrato. Entendi. Então, por exemplo, um empresário que queira mudar a sua frota, esteja precisando renovar a sua frota, ou um outro empresário que queira comprar um imóvel comercial de grande porte, ele pode utilizar-se da venda estruturada de consórcio para poder adquirir esse ativo. Com certeza. A gente estruturando isso para ele, a gente consegue mostrar para eles com um número quão é vantajoso isso. E ele sai logo do aluguel. Então, ele pode adquirir o terreno, ele pode adquirir o galpão, ele pode adquirir já o imóvel pronto. Então, isso é bem, bem legal e interessante para eles economicamente falando. Lucas, há alguma limitação imposta pelo Banco Central ou pelas administradoras para esse tipo de operação? Todas as administradoras operam com vendas estruturadas? Não há nenhuma objeção em relação à venda estruturada, tanto do Banco Central quanto das administradoras de consórcio. Para as administradoras, ainda é muito vantajoso ter as vendas estruturadas. Primeiro, pela liquidez dela poder vender as cartas, e segundo, essas cartas que a gente acaba procurando para os clientes, elas são desistências, cancelamentos, quitações que estão disponíveis lá. E eles precisam compor essas cartas para que o grupo tenha uma solidez, consiga ir até o final. E então, para isso, para eles é muito interessante. Algumas, inclusive, quando a gente pega um prazo menor, eles dão a vantagem de reduzir a taxa de administração. Então, quanto menor o prazo, eles tendem a reduzir a taxa de administração. Por quê? A tendência do consórcio é pagar uma parcela baixa e dar um lance baixo. Só que, geralmente, no começo do grupo, as pessoas elas acabam inflacionando, entre aspas, bastante o lance, porque todo mundo quer pegar. E do meio para o final do grupo, já ficou mais flat, podemos dizer assim, e a tendência do lance é sempre abaixar. Nesse caso prático que você falou para nós, que você fez essa venda, Lucas, quantas cotas envolvidas tinham ali que você vendeu? Tinha aproximadamente 200 cotas. O valor variava bastante, entre 50 mil, 80 mil, tinha até cartas de 100 mil, até cartas um pouco maiores, que com isso deu na média de 200 cartas. Muito interessante. Bom, você de certa forma já respondeu aí a minha próxima pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as principais vantagens e também os desafios de uma venda estruturada de cota de consórcio para uma empresa. Bom, a primeira vantagem é a questão do custo para a empresa. Não se compara taxa de administração de consórcio com juros de financiamento. É muito menor. Então, quando o empresário entende que é o maior desafio que a gente tem, hoje a nossa cultura, infelizmente, as pessoas elas não se planejam, elas não se programam, elas querem entrar na loja e sair com o bem em mãos, que muitas vezes elas não fazem a conta, simplesmente cabe no meu orçamento, eu vou fazer a aquisição. E a gente mostra com números para o empresário que é muito melhor para ele fazer a aquisição através de uma carta de consórcio quando é planejado. Principalmente porque nesses grupos que você está nos informando aí, há a possibilidade de uma contemplação rápida, né? Você não pode garantir a contemplação, mas você faz um estudo daquele grupo e verifica as possibilidades de uma contemplação mais rápida, como você disse, um grupo em andamento, uma cota de substituição ou de um desistente. Isso tudo também pode agilizar essa contemplação, não? É isso mesmo, Regina. Quando a gente fala de estruturação de uma venda de consórcio, o que é interessante? A transparência para o cliente. A gente, além do sistema já nos dar a média de lances, a gente consegue enxergar
quais são as últimas assembleias e como foi o comportamento desses grupos. E é com base no comportamento desses grupos que a gente já programa o próximo lance para que tenha uma assertividade maior. Entendi. Então tem todo um estudo de dados aí por trás, né? De que maneira uma boa estratégia pode influenciar os resultados financeiros da empresa? E como a análise de dados pode contribuir para esse processo? Bom, como eu falei anteriormente em relação ao caso da locadora de veículos, com o planejamento, ele conseguiu, da mesma forma, adquirir o bem com um custo financeiro muito menor, né? Se a gente falar em números aí, líquido, ele conseguiu mais de 10% de resultado líquido comparado com o financiamento. E agora, Lucas, me fala uma coisa. A venda estruturada da cota de consórcio, né, de cotas de consórcio, é para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho? Quais são os principais ramos de negócio que aderem a esse tipo de compra? Os principais ramos de negócio que aderem a esse tipo de compra, primeiro, são empresas que trabalham com isso, locadora de veículos, ou também empresas que querem aumentar o seu patrimônio, que hoje estão no aluguel e querem ter o imóvel próprio para reduzir os custos e se proteger aí de correções de aluguel e ter no seu patrimônio também os imóveis. Entendi, entendi. Então, qualquer ramo de negócio, desde que seja uma venda bem planejada e que vá satisfazer o objetivo do empresário, pode ser uma venda estruturada de cotas de consórcio. Ou seja, nada mais é que a junção de várias cotas para a compra de um bem desejado, ou de vários bens, né? É isso mesmo, Regina. A unificação, então, para que a gente chegue no valor desejado, né? E aí, falando um pouco mais no detalhe, quando, por exemplo, são vários bens, a gente não unifica em todos os bens, então a gente deixa separado de acordo com o bem que é a necessidade para chegar no valor de aquisição daquele bem. Lucas, você acredita que a possibilidade da venda estruturada de cotas de consórcio ainda é um mercado pouco explorado junto às empresas que buscam o menor custo financeiro para a compra de ativos? Com certeza é pouco explorado quando a gente fala em custo financeiro para as empresas, porque às vezes as empresas estão acomodadas em pagar o aluguel e a gente consegue mostrar para eles que com um baixo valor de lance ele consegue adquirir aquele imóvel pagando equivalente à parcela também aí ao aluguel. Entendi. Então, só para ficar claro, eu posso fazer uma venda estruturada de cotas tanto para imóvel quanto para automóvel. Você deu exemplo. No automóvel, a renovação de uma frota, né, por exemplo. E nos imóveis, o empresário que, por exemplo, ele paga aluguel e ele quer comprar aquele imóvel onde ele está sediado, ou ele quer expandir o seu negócio, quer comprar outros imóveis, ele pode também se utilizar da venda estruturada, aliás, da compra, né? Ele vai comprar cotas de uma forma estruturada para poder possibilitar as contemplações e adquirir aquele bem, é isso? É isso mesmo. Eu vou entrar agora numa outra pergunta que eu queria entender um pouco da prática, né? Então, você pode falar sobre como é o processo de aquisição dos bens por meio de um consórcio estruturado? Assim, o que as administradoras exigem neste momento, após a contemplação, quando ele vai lá comprar o bem, ele foi contemplado e agora pronto, eu quero comprar o bem. O que que as administradoras costumam exigir? Para ficar uma forma prática para o ouvinte, podemos dizer que após a contemplação é como se ele tivesse a carta de crédito aprovada. É quando ele tem a aprovação do crédito dele, está apto a adquirir aquele bem. E ele negocia isso com o vendedor de forma a pagamento à vista, porque o vendedor, de uma certa forma, ele vai receber o pagamento à vista. E como é feita esse processo? Basicamente igual a um crédito imobiliário e a um CDC de veículo. Então, quando a gente fala de imóvel, é analisada a documentação do vendedor e do imóvel. Lembrando que a documentação do comprador, ela já é analisada previamente. Isso é uma prática que o mercado adotou agora recentemente, que é muito legal, para que quem está comprando o consórcio, ele tenha uma boa experiência no produto. Então, se por algum motivo, no momento da compra, ele tiver alguma objeção que ele não vai poder utilizar a carta depois da contemplação, ele já não consegue fazer a contratação na maioria das companhias. Isso gera uma boa experiência e faz com que ele volte a comprar o produto e indique para parentes, familiares e amigos. Mas no momento da contemplação, ele também precisa apresentar uma documentação, né? Precisa.
Ele tem que apresentar a documentação tanto dele como comprovação de renda, ou das empresas, o balanço patrimonial das empresas, o DRE, e na parte do imóvel ou do veículo, do bem que ele está adquirindo, ele precisa de uma documentação exigida pela companhia e também do vendedor para que faça o crédito na conta do vendedor. Isso tudo consta em contrato, né? Consta Então, quando tudo ele em... compra as cotas, ele já vai saber quais são os documentos que ele vai precisar apresentar nesse momento. Sim, e é muito simples a forma dele poder adquirir. Lucas, você falou que a unificação de várias cotas pode adquirir um único bem, correto? Correto. E se o consorciado, né, depois da contemplação, depois que ele adquiriu o bem, deixa de pagar, por exemplo, eu tenho 10 cotas de um único imóvel, eu paro de pagar 5 e fico com 5, adimplente. O que acontece? Bom, o imóvel, como o imóvel ele está como garantia em todas as cartas, então o imóvel ele fica fragilizado, então ele pode sim ser acionado sobre o imóvel, porque pensando no crédito, o crédito é um só, independente da quantidade de cotas. A gente está fazendo essa jogada para que ele tenha êxito na aquisição, mas ele pode deixar de pagar uma no valor menor, que o imóvel ele pode vir a ser acionado aí pela administradora para poder cobrir esse débito que o consorciado está junto ao grupo, porque se ele não fizer o pagamento, ele está prejudicando o resto do grupo, e se a administradora não conseguir acionar a garantia, ele pode vir a prejudicar a solidez do grupo. Então, por isso que a administradora ela precisa com que todas as cartas elas fiquem adimplentes. E me fala, como saber se a venda estruturada é um bom negócio para a minha empresa? Bom, Regina, para saber se a venda estruturada é um bom negócio para sua empresa, a gente precisa fazer uma análise de viabilidade do que você está querendo comprar. Então, o momento da sua empresa, se você possui caixa disponível, se você pode esperar o sorteio, ou se você quer contar com lance, e é isso que a gente faz para quem está adquirindo o consórcio. Então, é uma venda consultiva, né? Você, além de vender a cota, você entende o momento do cliente, a capacidade financeira dele, o objetivo dele, para depois trazer essa realidade dele para dentro dessa análise e verificar se é possível ou não a venda estruturada para o caso dele concreto, é isso? É isso mesmo. Você foi bem preciso nas palavras. Quando a gente fala de aquisição de um consórcio, como a gente não está adquirindo o bem tangível naquele momento, a gente sim precisa alinhar as expectativas para que não gere uma experiência negativa com o cliente. Ô, Lucas, você já deu um exemplo da locadora, né, para troca de frota. Você tem outro exemplo de sucesso na implementação de uma estratégia de venda estruturada? Bom, falando um pouquinho da parte de imóveis agora, sim, uma empresa ela queria adquirir um novo galpão por questões fiscais. Ela estava mudando da cidade onde ela estava sendo locada e essa cidade nova estava em crescimento e eles identificaram a oportunidade de comprar um galpão por um preço menor de mercado e também a gente fez a estruturação para que eles conseguissem naquele momento já adquirir esse galpão e fazer a mudança para eles. E esse daí foi em tempo recorde, porque o contrato de locação já estava acabando, então ele precisava ter êxito na contratação e efetivação da contemplação, que também deu super certo, a experiência do cliente foi positiva e ele está feliz da vida. Me indicou, inclusive, outros colegas empresários para fazer negócio comigo também. Muito bom. E aproveitando essa experiência toda, Lucas, quais são os valores mínimo e máximo envolvidos que você já participou em operações estruturadas de consórcio? Bom, Regina, os valores mínimos seriam uma cota, algumas cotas no valor pequeno para aquisição de um bem para pessoa física e também pensando em mega operações aí para empresas e empresários, né? Para aquisição aí aumento de patrimônio tanto na pessoa física, jurídica, para que ele consiga ter êxito aí em unificação de todas essas cartas de forma em curto prazo. Esse exemplo que você trouxe para a gente no começo, qual o valor que você vendeu para ele de crédito ali, de cotas? Foram 10 milhões. 10 milhões, né? Ou seja, um mega valor. Aí sim é uma operação estruturada, né? Que requer todo um estudo, uma análise de dados, para que você possa realmente oferecer para o teu cliente a concretização desse sonho, desse objetivo que ele tem, né? Sim, e garantir que ele tenha uma boa experiência no produto. É lógico, isso é o mais importante.
Bom, Lucas, agora nós vamos para o momento onde a gente vai falar um pouquinho de dicas práticas para os nossos ouvintes, tá? Então, para aqueles empresários que estão nos ouvindo e ficaram interessados em uma compra estruturada de cotas de consórcio, quais dicas que você daria? As principais dicas que eu dou para um empresário quando ele está adquirindo a carta de crédito é que antes dele adquirir a carta, a gente faça esse estudo para ele de viabilidade. E aí eu fico com a lição de casa. Eu vou estudar as cartas, então primeiro a gente define os valores, valores das cartas, os valores de lance que ele está disposto a dar e o prazo que ele pode aguardar para poder a contemplação. Porque muitas vezes ele não tem pressa em contemplar logo de imediato, nos 3 primeiros meses, e ele também não quer dispor de dinheiro do caixa dele. Então ele acaba aguardando aí essas cartas que vão aparecendo durante o tempo. Ou quando ele tem uma certa urgência em adquirir o bem, a gente acaba pensando num valor de lance um pouco maior para a gente ter uma assertividade num curto prazo. E o mais interessante é que ele olhe o histórico do grupo. Além de olhar desde do começo do grupo, ele olhar as 6 últimas assembleias, as 3 últimas assembleias, porque aí ele vai conseguir enxergar no detalhe o que está acontecendo. E também identificar o momento do ano, né? Por exemplo, final de ano, começo de ano, que as empresas pagam 13º, tem custos de IPVA, IPTU, tende a ser mais baixo a oferta de lance nesses meses. Então, de repente, também é uma programação que ele pode fazer. Lucas, como você está vendo o mercado de consórcio atualmente? Eu nunca vi o mercado tão aquecido como está hoje. Inclusive, no primeiro episódio, foi mencionado que o mercado de consórcio bateu mais de 2.500 cotas vendidas nos últimos anos e que isso daria valores estratosféricos que nunca foram comercializados anteriormente. E a gente vê também um reflexo do lance. Ultimamente, a média de lances tem aumentado um pouco quando a gente fala em contemplação dos grupos. E continuando abordando algumas dúvidas que aparecem com frequência. Uma delas é: como enfrentar a resistência dos clientes ao vender consórcio? Eu acredito que quando a gente fala do cliente que teve uma experiência lá atrás de consórcio, como era um mercado muito novo, as pessoas não tinham tanto conhecimento, era um pouco mais difícil. Hoje já é um pouco mais fácil, as pessoas elas dão abertura, porque você vê muita gente falando de consórcio, muita gente vendendo alavancagem patrimonial através de consórcio, e isso faz com que as próprias pessoas nos procurem para entender melhor sobre o consórcio. Às vezes eles têm dúvida, ainda não entendem direito sobre o produto, só que a gente esclarecendo, colocando na ponta do lápis, dificilmente a gente não tem êxito na venda e na contemplação. Outra dúvida frequente: qual é o papel da personalização na venda de consórcios? É justamente entender a necessidade do cliente, o que ele precisa, qual que é o tempo que ele precisa médio de contemplação, para que ele consiga atender as expectativas dele. Então, exemplo prático, qual seria? A gente falar da aquisição a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Muitas pessoas elas têm um pouco de dificuldade em poupar dinheiro e o consórcio seria uma forma também dela poupar dinheiro. Então, e ainda pode ser contemplado através do sorteio. Uma pergunta que sempre surge é: qual é o perfil ideal do vendedor de consórcios em uma abordagem de venda estruturada? O perfil ideal dele seria, primeiro, ele tem que conhecer o produto e saber de todas as objeções que podem vir a ocorrer na venda do consórcio. Bom, Lucas, nós estamos nos aproximando do final e aqui na última parte nós temos um bate-bola. Nós vamos fazer algumas perguntas rápidas e você vai responder só com pode sim ou pode não. Tudo bem? Tudo bem, Vamos lá? vamos. Lucas, pode-se afirmar que a análise de dados tem um papel fundamental na venda estruturada de cotas de consórcio? Pode sim. Lucas, pode-se dizer que o consórcio estruturado é para qualquer tipo de cliente, seja ele pessoa física ou jurídica? Pode sim. Pode-se afirmar que o consórcio estruturado pode servir para várias finalidades de aquisição de bens? Pode sim. Pode-se dizer que o consórcio estruturado é uma forma inovadora de transformar os negócios de uma empresa? Pode sim. Chegamos ao final.
e eu gostaria de agradecer ao Lucas por suas valiosas contribuições e pedir para que ele deixe sua mensagem a todos que nos estão ouvindo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A mensagem que eu deixo no final é que não existe o produto certo ou errado, existe o momento certo e o perfil de cada cliente. Lucas, em nome da BAEC e de todos os nossos ouvintes, o nosso muito obrigada pela sua participação. E para você que nos ouve, não esqueçam de deixar a sua curtida neste episódio, compartilhando com seus amigos, para que eles também fiquem por dentro de tudo sobre o mundo do consórcio.